Então, estamos no ar. Vamos aguardar só alguns minutinhos para que as pessoas cheguem. Ok. Não é bom quando começa assim, já com o coração. Então vamos começar, né? Boa noite a todos e todas. Estamos aqui para mais um lançamento da coleção Monográficas, né? Agora com a obra do Paulo Francisco, que é Os Afetos na Estrutura Burocrática do Estado. É uma obra muito interessante, né? Que eu apresento a vocês agora. Quero agradecer primeiramente aos meus convidados, né? Ao professor Alex Leite, ao professor Giuseppe, ao Pedro, que vai coordenar todo o lançamento de hoje. Desejo que seja uma noite linda, e qualquer coisa a gente está aqui para poder agilizar as coisas. O livro do Paulo Francisco já está na loja do site da editora, já está disponível para compra, caso tenha interesse. E aí eu vou passar a bola para o Pedro, que vai fazer as honras aí da editora, junto aos convidados. Vamos lá. Sucesso. Abraço em todos. Valeu, Fernanda. Então, é isso. Boa noite a todas e a todos. Estamos iniciando essa mesa, que é o lançamento do livro Os Afetos na Estrutura Burocrática do Estado, pela coleção Monográficas da editora Segundo Selo, que é de autoria do nosso querido amigo Paulo Francisco de Souza. Bom, eu me chamo Pedro Henrique Machado, escrevi a orelha desse livro, que traz uma discussão tão interessante sobre o Estado a partir da concepção proposta por Max Weber e a partir da teoria dos afetos de Baruch Spinoza. Bom, eu fui convidado gentilmente pela editora para mediar esse espaço, agradeço pelo convite. Lembrando que o livro está disponível no site da editora Segundo Selo, www.editorasegundoselo.com.br. E, bom, vamos a essa mesa tão ilustre, né? Paulo Francisco, ele é bacharel e licenciado em História pelo Centro Universitário Jorge Amado. Ele também é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade do Estado da Bahia e pós-graduado em Ciências Sociais e Humanidades também pela Universidade do Estado da Bahia. Além dele, né, nós também contamos com a presença do professor Giuseppe Benedini, que é professor titular da Universidade do Estado da Bahia, possui graduação e mestrado em História na Universidade de Torino e também é doutor em Teoria da História da Formação da Classe Política pela Universidade de Roma III. Tem experiência na área de História, Ciência Política, com ênfase em História Contemporânea, atuando principalmente nos temas de História dos Processos Eleitorais, História da América Latina e História das Migrações Internacionais. E também contamos com a presença do professor Alex Leite, que é professor da UNEB, doutor em Filosofia pela UFRJ, mestre em Memória Social pela Unirio, graduado em Filosofia pela UFBA, membro do grupo de pesquisa SPIN da UFRJ e estuda as relações entre Spinoza e Nietzsche, membro do GT Benedictus Spinoza da ANPOF, membro do Conselho Editorial da revista Conatos da UES, trabalha com os temas da ideia da transição no pensamento de Spinoza, a relação entre ética, conhecimento, corpo e mente
e a dinâmica dos afetos, e também é membro permanente da Comissão de Organização do Encontro de Filosofia da Bahia, o EFIBA. Bom, queria agradecer a presença de todos os membros aqui convidados nesse debate. A gente vai ter uma dinâmica de fala para cada um de 15 minutos, e logo após isso terá início a bloco de perguntas, um primeiro bloco com 3 perguntas e o outro segundo com mais outras 2. E, bom, é isso. Eu passo a palavra agora para o autor, Paulo Francisco, 15 minutos para expor aí seus comentários sobre a obra. Por favor. Valeu, Pedro. Obrigado. Boa noite a todas e a todos, a todo mundo que está acompanhando a live, aos professores que estão aqui presentes, ao Pedro, colega querido que escreveu a orelha, ao Giuseppe, que tive a felicidade de convidar para escrever o prefácio, o Alex, que me orientou durante essa pesquisa, a graduação, né, que deu origem a essa obra. Agradecer à editora Segundo Selo, especialmente na figura da Fernanda, que me incentivou bastante, né, para participar dessa coleção. Essa é uma coleção muito importante, né, uma coleção que demarca um período histórico na Bahia, né, um período de formação de turmas da Universidade do Estado da Bahia, principalmente das turmas de Ciências Sociais, né, então esse é um marco muito importante, né. Então, meus agradecimentos à editora Segundo Selo por ter esse pioneirismo, né, no sentido de publicação de obras que foram frutos de trabalhos de monografia de estudantes do curso de graduação. Agradecer também a todas as pessoas que contribuíram para essa obra, né, de maneira direta ou indireta, que me incentivaram, que não me deixaram desistir, que sempre me deram uma palavra de apoio, que contribuíram, que me deram ideias, que discutiram comigo, seja na sala de aula, seja na mesa do bar, seja na grama na UNEB. Então, todas essas pessoas foram extremamente importantes para que essa obra ela saísse do mundo das ideias e se materializasse no papel. Bom, falar um pouco sobre o que é a obra, né, sobre o que é que o livro fala, né, como o Alex costumava dizer na orientação, é a minha cachaça, né? Foi uma parada, uma coisa meio louca, assim, uma coisa que... um vislumbre que eu tive desde das primeiras aulas de filosofia com o Alex, né? Nos debates sobre a teoria dos afetos de Spinoza, desde o primeiro semestre, também com os cursos de extensão, né, sobre a ética de Spinoza, sobre o tratado político de Spinoza, onde eu tive a oportunidade de ser também monitor dos cursos de extensão, né, isso foi despertando o meu interesse pela teoria dos afetos, né, e foi uma coisa que eu decidi desde os primeiros passos na universidade, né, no curso de Ciências Sociais, e que se concretizou ao longo da minha graduação, né? O livro, ele é um livro essencialmente bibliográfico, né? Um livro que versa essencialmente sobre filosofia política. Ele vai trazer uma discussão da estrutura burocrática de Weber, que o Weber propõe para o Estado moderno, né? Uma breve análise do surgimento do Estado moderno, como que o Weber ele pensa esse Estado moderno, né, e como que a burocracia weberiana ela se encaixa nesse Estado moderno que emerge do que sobra, digamos assim, do mundo feudal na Europa, né? A ideia do livro ela surgiu, como eu já disse, no início da graduação. É um livro que foi difícil de sair, né, digamos assim. A teoria dos afetos de Spinoza, o Spinoza em si não é um autor fácil, né, é um filósofo complexo, né, um filósofo holandês que traz um debate sobre uma ótica que me pareceu extremamente interessante, que é a concepção dos afetos, né. Falando um pouco mais sobre a estrutura do livro,
O livro ele é dividido basicamente em 3 capítulos, além da introdução e das considerações finais. O primeiro capítulo ele traz um debate acerca da burocracia de Weber, né? Então, o primeiro capítulo ele vai falar somente sobre a questão burocrática do Estado moderno, a partir da ótica de Weber, tendo como principal base o livro Economia e Sociedade, onde o Weber apresenta os pressupostos que fazem com que o Estado moderno e a forma de dominação que ele considera a forma de dominação racional como a mais interessante, digamos assim, ou a mais completa para o Estado que está emergindo, o Estado moderno. Então, ele vai apresentar diversos elementos que vão caracterizar essa forma de dominação, né, que é a dominação racional, e com essa forma de dominação, o Weber vai legitimar a estrutura burocrática como a melhor, digamos assim, né, para o Estado. Então, o primeiro capítulo ele vai falar essencialmente sobre isso. O segundo capítulo, o segundo e o terceiro capítulo, ele vai entrar na questão da teoria dos afetos de Spinoza. É uma tentativa de demonstrar, digamos assim, né, trazer ou compilar o que é apresentado na Ética de Spinoza, né, no livro A Ética, sobre a sua teoria dos afetos. Eu considero que a partir do segundo capítulo o livro se torna um pouco mais interessante, né? O primeiro capítulo é uma questão um pouco técnica, às vezes até um pouco maçante assim de ler, até porque é uma questão de explicar mesmo a estrutura da burocracia weberiana, e a partir do segundo capítulo ele começa a desenvolver um pouco mais e se torna um pouco mais divertido, digamos assim, né? Se é que dá para usar essa palavra quando se debate filosofia política. O segundo capítulo é subdividido em 5 partes, e aí trago alguns conceitos que eu considero fundamental dentro da filosofia de Spinoza, né? Dentre eles, a questão do que são os afetos, né? O que são os afetos primários, o que é a servidão humana, né? O que é a potência do indivíduo, o que é a potência da multidão. Uma coisa interessante de se pontuar é que os afetos eles são tratados por Spinoza, né, e é perceptível isso também na obra, que os afetos eles são elementos históricos, né? Então isso é uma coisa que eu chamo a atenção na obra, que os afetos muitas das vezes eles são tratados como, ou tem-se uma percepção dos afetos enquanto ahistóricos, né? Como se os afetos eles não a forma de senti-los, né, ou a forma como eles interagem entre si e como as pessoas interagem entre si, como se elas não se modificassem ao longo dos anos e que isso fosse ou dependesse somente ou exclusivamente de um princípio natural e biológico, né? Esquece-se muito a questão social do sentir, né, dos afetos. Então, é preciso ter em mente que os afetos eles têm uma dimensão social. Então, eles são, em partes, determinados socialmente também. Então, se por um lado, todo indivíduo ele é capaz de sentir, né, de ter afetos, né, de sentir algo por alguém ou por alguma coisa, esses afetos, esse sentir, né, ele também tem uma parte que é uma determinação social e que isso vai depender da sociedade em que esse indivíduo vai estar inserido. Uma questão também interessante trazida no segundo capítulo é a questão da razão, né? A apresentação da razão, né? E como destoa a razão no pensamento weberiano e no pensamento de Spinoza. Enquanto que para Weber a razão é uma coisa fria, né? A racionalidade é vista a partir de uma perspectiva de racionalizar, na verdade,
o Spinoza, ele percebe a razão enquanto um mecanismo capaz de, em certa medida, refrear os afetos, né? Então, quanto mais sobre os ditames da razão, quanto mais conduzido pela razão o indivíduo, mais esse indivíduo vai ter a percepção do que lhe afeta, né? Então, mais ele vai conseguir controlar os afetos. É importante também fazer uma analogia sobre os limites dessa razão, né? O Spinoza, ele aponta que as limitações da razão, né? A razão ela não tem a plena capacidade de refrear os afetos. Só o que pode refrear os afetos são afetos de potência igual e contrárias, né? Ou potência maior. Então, a razão ela tem um certo limite, né? Então, é apresentado também os limites da razão nesse segundo capítulo. Bom, no terceiro capítulo, eu trago já uma discussão sobre a criação, a fundação do Estado, né? Na perspectiva de Spinoza. O terceiro capítulo ele é subdividido em 4 sessões, onde há o debate, primeiro, sobre a potência da multidão e como a multidão ela se torna uma nova potência, digamos assim, né? E como essa nova potência, ela sim vai ter a capacidade de refrear a potência de cada indivíduo, né? E a partir dessa potência comum, que é a potência da multidão, que vai ser erigido um Estado, né? Então, o Estado ele surge a partir da potência da multidão. Então, a multidão se torna um sujeito político, né? Na perspectiva de Spinoza. Além disso, feito um debate também sobre a contradição que funda o Estado, né, que o Spinoza chama de sui juris e alteri juris, né, que é estar sobre a jurisdição de si mesmo e sobre a jurisdição do outro, né. Enquanto no estado de natureza, né, onde não há fundação de uma sociedade civil, digamos assim, não há formação do Estado, os indivíduos eles podem exercer um grau pleno, digamos assim, de liberdade, onde ele não está sob a jurisdição de ninguém. Há também um grau muito elevado de medo, pois é possível que esse indivíduo ele seja a qualquer momento subjugado por um outro indivíduo que seja mais forte, né? Isso é estar sob a jurisdição de si mesmo. Porém, quando há a conformação do Estado, né, a formação da potência comum, a potência da multidão, o indivíduo passa a estar sob a jurisdição do outro, né, e esse outro é a potência comum da multidão ou a potência do Estado, né, e é essa potência que mantém a coesão do Estado. É importante dizer que, dentro da filosofia de Spinoza, todo indivíduo, né, todo corpo, ele vai se esforçar indefinidamente para se manter, né? Então, o Estado, enquanto potência comum, também vai se esforçar indefinidamente para se manter, né? Independente de qual Estado seja, né? Um Estado democrático, um Estado monárquico, um Estado, enfim. Então, esse esforço ele vai ocorrer independentemente disso ser de uma perspectiva individual, de um indivíduo, ou de uma perspectiva de uma potência comum, como a potência da multidão materializada no Estado. Bom, e para fechar, né, para finalizar, as considerações finais, onde há uma análise breve sobre as impossibilidades, digamos assim, da manutenção de um Estado essencialmente burocrático sob a perspectiva weberiana. Né? Então, depois de trazer todo o debate a partir da perspectiva de Spinoza, eu fecho com as considerações trazendo alguns elementos, né, fazendo uma análise de como alguns elementos se torna, digamos, impossível de se manter dentro de uma perspectiva burocrática perfeita, né, como é colocado por Weber, né, que teoriza mais sobre o como deveria ser e não como o que é realmente. É basicamente isso, né? Então, espero que vocês gostem da obra, leiam,
né? Obviamente tem muito mais elementos aí dentro da obra. E qualquer coisa, estamos aí para qualquer dúvida a gente se falar, perguntar, manda pergunta e vamos nessa. Esqueci de ligar o microfone. Bom, obrigado, Paulo. Muito obrigado pela exposição. Bom, estamos iniciando agora a fala do professor Giuseppe. Lembrando que qualquer pergunta, qualquer dúvida pode ser direcionada pelo chat, encaminhada para a nossa equipe, e que no momento da rodada de perguntas ela será feita, tá bom? É isso. Professor Giuseppe, por favor, com a sua palavra. Muito obrigado, Pedro. Agora. Vamos aproveitar que agora parece que a conexão se estabilizou um pouquinho mais. Mas se desaparece o momento todo, não é toque de mágica, são os vícios da tecnologia. Então, inicialmente, queria agradecer a todos vocês pela presença, especialmente Paulo, que é meu amigo e conheço há 12 anos, mas não somente estou feliz de estar aqui pela relação que nos une há tanto tempo aí, mas porque considero verdadeiramente que esse livro seja um dos temas mais originais que foi tratado nas edições destes anos aqui. Ou seja, a ideia de juntar o pensamento de Weber sobre a burocracia com a filosofia de Spinoza não é coisa que todo mundo iria pensar. Geralmente as críticas à filosofia de Weber, a ideias de Weber, são feitas mais através da história, ou seja, a ideia de criticar o nível de abstração das categorias weberianas. Paulo teve a coragem e a sacada, a ideia de ir, em vez a mover as críticas a esse sociólogo do começo do século XX, através de um filósofo que viveu, em vez, quase 300 anos antes do que ele. E a partir justamente da teoria dos afetos, ele conseguiu uma tarefa quase hercúlea de humanizar o pensamento de Weber, o qual tem com certeza, muitos merecimentos, mas justamente talvez o defeito dele, aquele que afasta um pouquinho o leitor, é justamente o fato de ele querer ser sempre, se colocar numa posição isento, sempre prezar a isenção acima de tudo, prezar categorias que são criadas a partir de modelos e que são explicadas através de exemplos históricos. Mas os exemplos históricos servem muitas vezes justamente para corroborar essa categoria que ele criou. E que muitas vezes abrange período muito grande da história, sociedades as mais disparadas, que podem ser do Mediterrâneo antigo, a Europa medieval, quem sabe civilizações asiáticas. O proceder de Weber, para quem tem confiança, quem tem costume de ler o autor, justamente, muitas vezes procede dessa maneira. O fato de ir resgatar, em vez, a teoria dos afetos de Spinoza e aplicando-la àquele que parece um argumento extremamente frio, apesar de ser das páginas e das ideias mais interessantes do pensamento weberiano, aquele sobre a burocracia, constitui com certeza um argumento de originalidade, que antes desse livro eu pessoalmente não tinha visto em nenhum tipo de publicação. Portanto, acredito que essa seja uma grande contribuição para os estudos acerca desses temas e aproveito também para parabenizar a casa editorial, a editora Segundo Selo, que também teve a coragem de promover esse pensamento original, sem seguir, digamos, os padrões comuns e procurar, digamos, livros que seriam de mais fácil aceitação nas prateleiras das livrarias. Então, parabéns, Paulo, parabéns à editora. E, bom, já que estou aqui, se trata de um debate também, me permita mover também algumas críticas. No caso, o livro é muito bom, apreciei muito. Agora, obviamente, aparece, e eu posso dizê-lo porque conheço bem o autor, aparece, obviamente, o pensamento do autor. Vivemos em uma época onde o pensamento, a postura do autor se valoriza, ao contrário da época de Weber, onde a neutralidade, em vez, parecia ser o mito e o fio condutor de toda qualquer obra. Nós sabemos do pensamento de formação marxista de Paulo. E o pensamento de Paulo aparece na crítica a Weber, às vezes de maneira um pouquinho ingenerosa, justamente no fato de identificar aquela que é a burocracia
e aquela que é, digamos, a forma moderna do Estado, o Estado burocrático, a forma moderna racional, como a define Weber, com a sociedade capitalista. Bom, no século XX a gente tem muitas experiências de Estados burocráticos que não podem ser definidos liberais capitalistas. Pensamos à Itália fascista, à Alemanha nazista, ou também aos países da democracia socialista, democracia popular, o chamado socialismo real, que conseguiram levar a burocratização do Estado, provavelmente a um grau tão elevado que no Ocidente nunca tinha se visto. Então, a crítica a Weber, a crítica à impersonalidade da burocracia, na realidade não tenderia, na minha opinião, se identificar simplesmente com a sociedade na qual Weber viveu e, eventualmente, que ele defendia, mas com um processo de modernização que vem de longe e que se opõe à ideia tradicionalista que, em vez de aqui, parece que vai de mãos dadas com a criação do Estado burocrático. Se vocês pensam, por exemplo, todo o processo que começa já na Idade Moderna e que, sobretudo na França de Luís XIV, é feito em direção à centralização do Estado, à uniformização das leis, à uniformização do direito, claro, dentro da estrutura de um Estado estamentário, mas toda essa centralização do Estado, em detrimento dos usos e costumes locais, por exemplo, das diferenças comunitárias, bom, esse é um processo que vem de antes, e vem de antes do Estado burguês capitalista moderno. Aliás, poderíamos dizer que a Revolução Francesa, que realiza na França esse Estado moderno nos moldes liberais, pelo menos inicialmente, é uma continuação desse processo de centralização que já tinha sido começado no século XVII. A divisão nos departamentos, a abolição das corporações e todas essas entidades intermediárias que constituíam, digamos, a riqueza também da sociedade tradicional até a Idade Média e por boa parte da Idade Moderna. Para citar um autor liberal, nesse caso Tocqueville, ele, na sua obra do Ancien Régime e a Revolução, identifica, de uma maneira bastante interessante, a ideia de liberdade com a ideia de privilégio. No momento no qual se abolem os privilégios, se está indo, obviamente, em uma direção à modernidade. Ninguém de nós tem saudade da sociedade estamentária. Por outro lado, a gente deveria se perguntar se essa eliminação dos privilégios, então essa passagem de sociedade puramente estamentária a uma sociedade burocrática moderna, não seja também, às vezes, um atentado à liberdade. A ideia, a isonomia, que é com certeza é um bom caminho, é o caminho que percorreu a sociedade para se emancipar justamente de diferenças que hoje nos parecem anacrônicas, ao mesmo tempo, às vezes, parece coagir essa liberdade. E é interessante, mais outro elemento interessante da obra de Paulo, justamente que ele vai resgatar um escritor, um filósofo como Spinoza, que vive e escreve na época anterior àquela que é a enxurrada dos pensadores políticos contratualistas, daqueles que pensam que a sociedade nasce porque as pessoas, em um certo momento, se reúnem Eu receio que o Giuseppe ele tenha tido um dos probleminhas de conexão que ele está tendo esta noite, mas em breve ele já vai estar de volta. A internet dele está sendo um pouco complicada assim mesmo. Mas é isso, a discussão até então está sendo bastante interessante. Uma pena que tenha falhado justamente nesse momento, né, quando ele traz uma argumentação tão interessante sobre esse contexto histórico do hipnose. Pronto, voltou, está de volta. Voltei. Vou ser breve, porque esse deve ser um sinal do destino. Então, a ideia de aqueles autores que pensam que o Estado, não? O Estado, em um certo sentido, é uma criação racional, puramente racional, de uma sociedade. Quando, na realidade, esses costumes, os costumes, muitas vezes que hoje podemos considerar desuetos, aquele que chamamos de tradições, preexistem no Estado e terminam por moldar esse mesmo Estado. A mesma importância que Spinoza dá aos afetos, às paixões humanas, para dizê-lo com outra maneira, é justamente uma crítica
que a um certo momento foi esquecida e que hoje está sendo retomada, em relação a quem pensa que o Estado seja uma criação simplesmente racional. Então, um fim em si mesmo. Spinoza, em um certo sentido, é uma espécie de vacina, já que agora estamos a esperar vacina, se fala muito dessa palavra, uma vacina contra o totalitarismo, uma vacina contra justamente o pensar a burocracia, uma burocracia onipotente, uma burocracia que persegue razões que a um certo momento não são mais aquelas dos bens comuns, mas se tornam razões da sobrevivência do próprio estamento burocrático, para usar outra expressão de um weberiano brasileiro como Raimundo Fauro. Então, eu acho que esse livro, nesses tempos aqui, é particularmente interessante. Além da ideia de associar esses dois autores, também porque nos leva a refletir justamente sobre qual é o papel da burocracia. É algo que nos emancipa ou é algo que pode, depois de uma certa época, terminar por escravizar e limitar a liberdade do ser humano, do cidadão do Estado moderno? Então, essas são reflexões que, imagino, os leitores vão fazer a partir da leitura da obra de Paulo. Então, parabéns de novo e obrigado pelo espaço. Muito obrigado, Giuseppe. Muito obrigado pelas palavras. Você ainda tem 5 minutos se quiser expor mais algum ponto, trazer mais alguma questão. Sinta-se à vontade. Obrigado, mas vou ceder os meus 5 minutos, eventualmente, para o colega Alex, se quiser adiantar mais, e de qualquer maneira fico à disposição para poder, eventualmente, reservar-me a faculdade de intervir mais tarde. Agradeço de novo. Ok, beleza, Giuseppe, tranquilo. Bom, é isso. E passando a palavra agora para o professor Alex Leite. Professor, por favor. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Fernanda Santiago para participar do lançamento da obra de Paulo. Gostaria de parabenizar Paulo pelo trabalho. É uma alegria rever aqui Pedro. Muito bom ter escutado pela primeira vez Giuseppe. Desde 2013, quando Paulo apresentou uma comunicação no Encontro Internacional no Rio, o trabalho de comunicação foi muito bem acolhido pelos colegas da área de filosofia e pelos estudiosos mesmo de Spinoza, porque eles entenderam que Paulo conseguiu articular dois campos de saberes, né, duas formas de pensamento, em um trabalho muito original. Então, a impressão que causou em 2013 ali foi muito interessante. Eu acho que porque não é óbvio fazer uma junção dessa natureza, pegar uma teoria dos afetos construída no século XVII, pegar um autor, né, do século XIX, e pensar um autor que está ali tomado por uma ideia de moralidade do Estado a partir de uma concepção que perpassa ali, que é kantiana, de certo modo, né, que é uma tentativa de pensar relações neutras, né, que só pode se dar em um patamar idealizado, não pode se dar em um patamar real, só pode se dar como uma perspectiva que figura como alguma coisa que apresenta um norte, mas que Spinoza, desde muito cedo, desmonta esse tipo de concepção, porque é exatamente uma concepção que faz uma espécie de ficção a respeito das relações humanas, né? Então, desde muito cedo, Spinoza faz um contraponto entre pensar as relações a partir de condições reais, e os afetos são exatamente as condições reais em que as relações se dão. Não se pode pensar afetos numa perspectiva meramente psicológica, elas se dão em um espaço social, elas são constitutivos de relações e de tensões em um certo espaço. Então, não é alguma coisa que se dá meramente no âmbito de um indivíduo isolado. Então, o que é fundamental, o que Spinoza introduz, é uma ideia de relação,
E ele já desmascara a tentativa, ali no século XVII, de se conceber uma sociedade como se ela fosse um local separado das próprias relações com a história. Por isso ele foi muito interessado por Maquiavel, porque Maquiavel foi o primeiro a ver que a única possibilidade de construir uma percepção real do Estado era exatamente a partir daquilo que movia os interesses humanos e, basicamente, a sua capacidade de se construir em um nível de tensão em que os afetos perpassam. Então, pegar a teoria, né, isso que o Paulo fez, e olhar o Weber e fazer uma espécie de desconstrução, claro que introduzindo aí, como bem pontuou Giuseppe, o marxismo já estava ali, quer dizer, Paulo já entrou preparado para uma tentativa de desmontar Weber. Não foi Spinoza que deu a primeira arma já foi mesmo com o Marx. Só que aí, quando ele viu Spinoza, ele disse, bom, peraí, encontrei mais uma. E, claro, né, fez uma montagem, uma composição ousada para um período de graduação, para uma monografia, com uma originalidade. Porque é muito interessante, e aí eu acho que o período da monografia é um período em que os alunos, às vezes, se sentem presos, né, a alguma teoria. Eu acho que isso é um grande erro do ponto de vista da construção do pensamento. É muito interessante se apropriar de uma teoria numa perspectiva de ferramenta. Isso não é liviano, uma ferramenta no sentido de que você pode observar um outro objeto construído em um outro momento e fazer suas montagens e desmontagens. Então, essa ousadia do ponto de vista da composição da monografia do TCC. Então, quando o discente ele percebe que ele pode reconstruir uma visão, uma teoria, que ele pode se apropriar de alguns elementos, não para ser uma espécie de especialista sobre aquilo. Quando ele se autoriza a fazer isso, ele pega, se apropria e pode observar um objeto e fazer uma crítica, montar e desmontar, ele se torna mais livre e mais independente. Eu acho que o processo, que foi o processo nosso de conversa, uma conversa privilegiada durante o trabalho de composição da monografia, que hoje é um livro, e parabenizo mesmo, acho que tem mesmo a qualidade para ser um livro e tem a qualidade para gerar um tipo de debate e um tipo de encorajamento que nós precisamos fazer com os alunos do TCC para que eles se autorizem. Porque talvez não seja interessante uma apropriação de uma teoria, você vai pegar a teoria dos afetos para virar um especialista em Spinoza. Caso um aluno tente fazer isso, ele se atrapalha, não é a questão. A questão é fazer uma apropriação, se encorajar no sentido de se apropriar daquilo que pode e conceber um objeto de um modo que ele possa fazer a sua primeira inserção no mundo mesmo acadêmico, no mundo que depois vai gerar um trabalho posterior para uma dissertação de mestrado e seguir. Então, assim, o Paulo, aí é uma qualidade dele, é questão pessoal, essa questão de correr risco em colocar dois elementos distintos e construir ou fazer uma costura. Né? E, claro, né, o Weber não fica muito bem no sentido assim de que ele está ali, mas ele está para ser aquilo que precisa ser criticado ou desconstruído. Né? Mas, do meu ponto de vista, o que está ali em desconstrução, e me parece que o que está em desconstrução hoje, e aí eu acho que é uma questão de atualizar o trabalho monográfico de Paulo, é todo e qualquer discurso que se pretenda em um campo de neutralidade e todo e qualquer discurso que se pretenda como alguma coisa que não foi criado, que não foi concebido. Por isso, hoje, algo muito forte em relação aos autores, as pessoas se autorizam a escrever. E elas escrevem e elas se apropriam das teorias, elas se apropriam de por exemplo, uma teoria de Hegel, ou Spinoza, ou Nietzsche,
de uma maneira que elas se autorizam e podem usar segundo um interesse específico. Isso é muito interessante. Então, parece que está ocorrendo, de uns tempos para cá, e me parece que o seu trabalho, Paulo, ele inaugura essa forma de risco e de coragem, do ponto de vista da graduação, que é se apropriar de uma maneira não subserviente, porque você não foi a Spinoza para virar uma espécie de devoto. Você não é um devoto de Spinoza. Você é um autor que foi capaz de pegar um elemento e fazer uma crítica a uma estrutura burocrática, que foi pensada a partir de uma noção de neutralidade, mas que nós sabemos muito bem que é impossível a neutralidade. E nós sabemos muito bem que qualquer tentativa de construção de neutralidade camufla as relações de força, as relações de poder que permeiam a vida do próprio Estado. Então, o Estado não se constitui. Desde Maquiavel, nós sabemos que ele se constitui em uma situação de tensão. A divisão está ali definida, né? Os grandes e o povo aqui bem definido, e essa tensão ela se estabelece. O Marx essa tensão se estabelece também no Marx, e em Spinoza não é diferente. Quer dizer, o campo em que se constituem as relações na vida social é um campo permeado de elementos supersticiosos, de elementos violentos, de elementos que tentam fazer com que o outro se submeta a uma certa estrutura. Então, está aí, desde muito ali, essa leitura é uma leitura que rompe completamente com qualquer perspectiva que até então perpassava ali o século XVII, porque chegou até o século XVII, em parte, uma tentativa de cidade ou de Estado, ainda em uma concepção platônica grega, e ali desaparece completamente. Ali nós aprendemos a pensar a partir de relações. Então, é muito apropriado fazer um uso da teoria em uma circunstância em que as tensões elas apareçam. Por isso que é fundamental para você fazer a crítica à neutralidade, que, na verdade, é uma crítica a todo qualquer discurso que camufla esses elementos que constituem a vida social, que são elementos ligados à violência, ligados às tensões. Então, o seu trabalho monográfico é um trabalho de uma atualidade muito bacana, muito interessante, tanto do ponto de vista da composição, porque você se autoriza, né, você entra na história e faz a costura, quanto de um ponto de vista no sentido de que nós podemos fazer uma crítica àquilo que se apresenta como natural ou como alguma coisa que se estabelece por um tipo de neutralidade, como quem diz assim, não é assim mesmo. Não é assim. Quer dizer, as estruturas não são assim. Elas foram construídas, elas foram concebidas, e nós temos que apostar em uma espécie de devir, um devir histórico, uma transformação histórica, que é o ponto que Spinoza não conseguiu formular, né, na sua concepção política, que seria, no caso, a democracia radical. Que aí ele não escreve, inclusive ele é muito honesto quanto a isso, ele não escreve. Como ele não encontrou elementos históricos que o permitisse a construir uma visão sobre o Estado, que seria um Estado da democracia radical, como ele não encontrou, ele disse, aqui eu paro. Então, o tratado político, por exemplo, ele é interrompido, quer dizer, muitos falam que o tratado foi interrompido porque Spinoza morreu muito jovem, muito cedo, 44 anos. Mas talvez a interrupção seja exatamente pelo fato de que a democracia radical nunca existiu. Nós nunca tivemos isso. E ele para exatamente em um ponto interessante. Ele diz, nós nunca tivemos um governo entre homens e mulheres. Nós não temos historicamente isso. Bom, se nós não temos historicamente isso, então nós não podemos conceber uma teoria da democracia. E aí ele precisa parar, honestamente ele precisa parar. E ali ele para. Então, assim, eu parabenizo o modo, Paulo, como você se inseriu nas suas leituras. Eu acho que os nossos encontros de leituras do grupo foram encontros bacanas, divertidos, os encontros da última aula. O meu objetivo ali era exatamente fornecer algum tipo de elemento, ou material, ou ferramenta, e que cada um possa pegar um elemento da teoria e usar de um modo que interessa.
Agora mesmo tem uma estudante de letras que está fazendo uma tese de doutorado e ela pega um elemento da teoria dos afetos para ler a literatura e conceber e fazer o trabalho. Eu acho que é interessante isso. Você nos trouxe ali uma ideia de composição monográfica e se colocou na posição de autor e deu sua cara a tapa para ganhar ou perder, né? Quer dizer, pode ser, faça crítica, mas eu me arrisco. Então, acho que o seu risco, o seu ato de correr risco, merece todo meu parabéns, assim, e me sinto muito feliz em poder participar de uma mesa com você, Pedro aqui, Giuseppe, que eu vi pela primeira vez, e me sinto muito grato. Obrigado, Paulo. Muito obrigado pelas palavras, professor Alex. Bom, nós já estamos abertos para a nossa primeira rodada de perguntas, mas primeiro eu gostaria de agradecer novamente à editora Segundo Selo por estar propiciando esse espaço, esse momento de discussão tão interessante, tão bacana, né, entre pessoas que têm tanto apreço pelo tema, e também por poder dar essa visibilidade, né, para a questão das monografias que costumam ficar um pouco marginalizadas, por assim dizer, ou invisibilizadas no espaço acadêmico e que agora tem essa oportunidade de serem publicadas, discutidas, e obras tão audaciosas como, por exemplo, essa que o Paulo está trazendo, pode estar sendo aqui discutida por a gente, né? Bom, nós temos uma pergunta da Wanda Anselmo, ela traz para o Paulo, como é que você, na sua obra, exemplifica a relação do eu e do nós? E aí eu creio que também a mesa como um todo pode discuti-la. Primeiro agradecer pelas palavras aí, né, do Giuseppe, do Alex, muito obrigado. Justamente isso, dê a cara a tapa, estamos aí para ouvir as críticas, eu sou muito aberto a críticas, eu acho que a construção do conhecimento, ela se dá justamente nesse movimento, né, de crítica e de autocrítica, de perceber os equívocos, os acertos, né, e de ouvir também quando se é colocado as críticas para você. Bom, com relação à pergunta da Wanda, primeiro, obrigado pela pergunta, Wanda, valeu. Dentro da obra, há um movimento do segundo para o terceiro capítulo, onde há a apresentação, primeiro, da potência do indivíduo, né, que seria a relação do eu, e segundo, da potência da multidão, que seria a relação do nós, né? Então, como que o indivíduo, né, na verdade, a soma, digamos assim, né, a constituição de diversos indivíduos vão constituir um nós, né? Como o Alex pontuou, o Spinoza, ele é um autor que vai trabalhar as relações, né? Então, os afetos, eles estão circunscritos dentro das relações humanas, né? O Spinoza vai falar na perspectiva de relações, de que o ser humano ele é composto por uma multiplicidade de coisas, e que nós acabamos por procurar interagir com aquilo que está mais de acordo com a natureza. E é um trecho do livro que fala que não há nada na natureza que está mais de acordo com a natureza e a essência do ser humano do que um outro ser humano. Então, por exemplo, a gente não se associa com animais na natureza, a gente não se junta a um bando de leões, a um bando de tigres, né? A gente se junta a outros seres humanos porque são esses os animais ou os seres, os indivíduos dentro da natureza que mais se aproximam da nossa essência e da nossa natureza. Então, a associação dos seres humanos, né, a associação dos diversos seres humanos, extrapola essa composição, né, onde sai do eu, né, e passa a ser nós. Né, e essa composição do nós é que vai se transformar, né, ou vai se caracterizar no que é chamado por Spinoza de potência da multidão. E é essa potência da multidão que vai conseguir conformar um Estado, né? Seja ele qual for o Estado. Né? E aí, um pouco da teoria marxista, né, que o Giuseppe citou, e o Alex também trouxe, o Estado ele é justamente a expressão da potência da multidão, como o Spinoza ele aponta.
né? Então, muitas das vezes é acusado que o Estado ele não atende aos interesses da maioria, mas o Estado ele é a expressão do que é colocado historicamente pela maioria. Então, se a gente tem hoje um Estado do jeito que ele está, é porque o processo de consciência da maioria, da multidão, conforma essa estrutura de Estado. Né? Então, se avançarmos para outro estado de ciência, é possível que esse estado ele se modifique. Obviamente que esse estado, né, como um indivíduo de potência comum, ele vai tentar perseverar e se manter enquanto ele está. Né? Mas há dentro dele mesmo elementos que não são outros que não os seres humanos, né, não são outros que não nós mesmos, que possuem, né, a capacidade de transformação desse estado. Né? Então, a multidão, ela é a potência da multidão, ela é, né, o nós, digamos assim, ela é o elemento que, ao mesmo tempo que aglutina e forma um Estado, também o elemento que pode propiciar a transformação desse mesmo Estado. Né? Seria mais ou menos isso, espero que eu tenha respondido à pergunta. Opa, beleza, Paulo, beleza, bacana. A mesa teria alguns outros comentários sobre essa pergunta? Professor Alex, professor Giuseppe. Ok, então. Bom, eu tenho uma pergunta, eu creio que ela é para a mesa como um todo. Posso? Na orelha do livro, eu aponto que as reflexões que são suscitadas por Paulo, elas são de bastante pertinência para pensar os dias atuais. E eu acho que... desculpem, perdão, o Giuseppe ele queria falar, não é isso? Giuseppe, desculpa, por favor. É uma observação. Achei irônico justamente a citação agora de Paulo, que dizia justamente as pessoas não tem nada melhor companhia, digamos, para uma pessoa que outra pessoa. Justamente em uma época onde a gente vê que chegamos a, digamos, tem pessoas que preferem, igual que o filósofo Diógenes, a companhia do seu cachorro que a companhia de outras pessoas. Essa zoofilia, que virou às vezes zoolatria, e que nos deixa às vezes, como dizer, insensíveis em vez ao sofrimento das pessoas humanas, não seria algo como o último estágio do individualismo a qual a nossa sociedade chegou? Porque justamente esse fato de a destruição sistemática da ideia comunitária, dos corpos intermédios, também a desmistificação disso, Paulo dizia, no final o Estado é a expressão da força da multidão. Será que ainda é assim? O bom velho Rousseau morreu junto com digamos, a pós-modernidade. Hoje, talvez, as instâncias das minorias organizadas, se não foi que foi sempre assim, de uma certa maneira, mas de maneira mais encoberta, terminaram, digamos, por sobrepujar não só o discurso político, mas também o discurso cultural. Então, acho que essa manifestação do individualismo extremo, que caracteriza a nossa sociedade, talvez possa ser repensado justamente na ótica spinoziana e na crítica que justamente Spinoza traz à neutralidade da burocracia e do Estado como simplesmente uma entidade neutra, uma entidade que é simplesmente a expressão de uma maioria social. Então, bom, acabou o contratualismo, acabou talvez também a comunidade. Vivemos uma outra época e agora quem vai viver, vai ver o que será de nós. Bacana, muito interessante essa reflexão trazida pelo Giuseppe agora. Alguém de mais na mesa teria algum comentário para tecer em relação a isso? Bom, né, quando o Spinoza faz uma distinção entre em si e em outro, né? Quer dizer, a nossa condição imediata, nós não somos nós não estamos na categoria do em si, né? Nós somos em e em outro, né? Em alho.
Quer dizer, quando ele traz a noção de singularidade, a singularidade não é um indivíduo, né? É engraçado, a singularidade é uma relação em que se compõe, porque eu só posso surgir em uma composição, em um conjunto de relações, em que eu... Então é impossível, por mais que se queira uma espécie de sujeito, que se procure criar um sujeito em si mesmo, em si mesmado, não é da condição, né? É alguma coisa que foge ou que escapa e que pode produzir, inclusive, uma série de consequências perversas, do ponto de vista mesmo social e histórico. Porque quer dizer, o comum, né, o ponto comum, é aquilo que se coloca de imediato para a nossa condição de aparecimento na existência, né? Em alho, né, em outro. Então, mesmo que se diga assim, olha, eu estou só... não, na verdade, nós estamos construindo outras relações que talvez sejam relações em que a nossa capacidade de interferir melhor na própria sociedade, de construir uma sociedade mais igual àquilo que a própria sociedade demanda, talvez aí é que ocorra um problema, porque o Estado ou alguma coisa que se apropria do Estado, que não para jamais de encontrar mecanismos e estratégias de poder e de violência, não para nunca, porque é da ordem da violência não ter, por ela mesma, não para. Quer dizer, é um erro histórico grave achar que a violência ou o poder que se institui a partir da violência vai encontrar em si mesmo um ponto de retardo. Não encontra, só encontra quando encontra uma pressão externa de fora, que é a própria sociedade. Quer dizer, ou a sociedade sofre suas divisões internas, que são brutais e que criam fragmentações que são terríveis, né, para a nossa vida mesmo, pessoal, inclusive, né? Então, a nossa condição em outro, a nossa condição de vida em comum, o comum é o que nós temos, não temos uma outra coisa, nós não temos uma outra possibilidade. Não existe uma outra possibilidade de humano fora dessa condição primária, que é em outro ou em comum. O que pode acontecer é o humano desacreditar nisso e se imaginar que, por uma espécie de mágica, ele pode virar o que tem agora, o empreendedor de si, né? Aquele que por si só ele faz tudo, né? Então, essa figura é uma figura mais sofredora de todas, né? Quer dizer, no cotidiano, os empreendedores de si, aqueles que, por um voluntarismo individual, acreditam que vão conseguir construir alguma coisa, por exemplo, o Uber, a uberização, quem pega Uber observa isso, conversa com o cara, diz, não, eu posso trabalhar 12, 13, 14, 15, 20 horas, eu posso. Quer dizer, ele vai... Quer dizer, ali é uma vítima mais clara, mais evidente de alguma coisa que é impossível à condição humana, porque ele não pode ser um em si, né? Ele só pode ser em relação. Então, o eu é uma espécie de invenção que cria vários probleminhas aí e vários sofrimentos, né? Bacana, bacana. Muito obrigado, Alex, pelo esclarecimento aí bastante elaborado, né, sobre essa questão. Bom, nós temos uma pergunta agora do Daniel Oliveira. Ele é para o Paulo. Ele diz que, bom, no seu TCC você fala sobre a racionalização da educação, citando a necessidade para os sistemas ocidentais de um sistema especial de exames, que apesar de não ser um fenômeno exclusivo da estrutura burocrática, nem um fenômeno indispensável para o processo de burocratização, tem um papel fundamental no seu desenvolvimento, já que proporciona, segundo Weber, o desenvolvimento irrefreável do sistema educacional, gerando um ensino especializado que será cada vez mais indispensável à estrutura burocrática. Para você, esse ensino especializado virá justamente para atender as crescentes demandas do capitalismo? Poderia explicar um pouco mais sobre isso? Massa, valeu. Agradecer a Daniel pela pergunta, Ivete. Um dos meus primeiros críticos a ler a obra, a ler o TCC, valeu, Daniel. Tamo junto.
Então, essa questão do ensino especializado é uma coisa que vai ocorrer, como é colocado, né, independente do sistema burocrático, né, independente da burocracia, né, e que se atrela ou, digamos, se adapta, ou o capitalismo, na verdade, se molda a essa prerrogativa, né, de uma especialização extrema, né, como o capitalismo se molda a outras questões dentro da sociedade de maneira geral, de maneira que uma vez que a especialização ela era uma necessidade, digamos assim, em determinado momento do surgimento do Estado moderno, né, havia uma necessidade de trabalhos especializados, principalmente para, digamos, comandar a cadeia burocrática, né? Então era necessário que determinadas pessoas estivessem especializadas em determinados serviços. Isso vai se transformando ao passar do tempo, né, no movimento contínuo de manutenção do Estado e torna-se uma especialização tão extrema, né, que, como alguns amigos costumam dizer, né, você se torna especialista em virar o livro e ler o livro somente da página 2. Né? Então, você é tão especialista que você só sabe virar a página 2 do livro. Eu acho que é isso que o sistema capitalista ele almeja, digamos assim, quando você tem uma perspectiva, né, quando você pensa sobre a necessidade da transformação do sistema. Né? Então, se você pensar somente a especialização a partir de uma perspectiva técnica, fria, do que deveria ser, de uma lógica weberiana, a especialização seria algo bom, interessante, né? Você é especialista naquilo, você é bom naquilo. Né? Quanto maior a sua especialização, quanto maior o nível de especialização, quanto maior o nível de conhecimento dentro de determinada área, melhor. Né? Mas isso chega a um extremo dentro do sistema capitalista que você perde o pano de fundo da totalidade das potencialidades do humano. Então, o ser humano ele se torna tão especializado em uma determinada coisa que perde-se as suas outras potencialidades. Né? Então, o ser humano ele é capaz de fazer arte, né, de fazer música, de fazer teatro, de pensar em engenharia, matemática, biologia, diversas coisas, mas a especialização extrema do capitalismo nos empurra para um movimento que faz com que a gente só saiba fazer determinada coisa. Né? Isso é interessante para o capitalismo quando a gente pensa a questão da crítica ao sistema. Né? Então, se você é extremamente especializado em pensar somente em engenharia química, digamos assim, você esquece de pensar, por exemplo, o que é colocado como engenharia social, né? Então, você deixa de lado outras potencialidades do ser humano e esse ensino especializado, né, ele é utilizado de maneira muito eficiente pelo sistema capitalista. Aliás, o sistema capitalista é um sistema que é muito bom em se utilizar das mais diversas formas, né, dos mais diversos meios de se manter. Né, o sistema capitalista se tornou especialista nisso, né, em se manter, né, em continuar utilizando das mais variadas formas. Então, essa especialização exacerbada é mais uma das formas utilizada pelo sistema para meio que tirar de foco o que poderia ser uma possibilidade de crítica ao sistema. Então, uma vez que você é essencialmente especialista naquilo, você deixa de lado outras coisas. Eu acho que não sei se eu consegui responder, mas qualquer coisa a gente conversa depois. Beleza, bacana. Os demais membros da mesa têm algo a colocar sobre essa questão feita pelo Daniel? Mais uma coisa. Bom, por exemplo, Poxa, eu receio que tenha dado aquele probleminha na conexão do Giuseppe novamente. Ele já está retornando agora. Só um minutinho. Sim. Alô? Alô? Pronto, está de volta. Então, essa ideia da especialização, justamente, mais uma vez, mais que uma característica do capitalismo, eu diria que é uma característica da modernidade do século XX.
Você pense, por exemplo, um país como a União Soviética, onde efetivamente as pessoas puderam estudar coisa que na Rússia czarista não fazia, até as mulheres. Era um país que estava cheio de engenheiros e quase não tinha nem advogados, nem historiadores, nem sociólogos, porque eram figuras que não eram úteis, digamos, ao regime daquela, enquanto era constituído dessa maneira. A ideia era industrializar o país, serviam técnicos, então com uma formação especialista, então era interessado a fazer isso. As melhores mentes eram levadas para a engenharia espacial, para a engenharia química, ou, digamos, para o campo, digamos, de que podia servir, podia ser útil para a industrialização. E alguns, digamos, faziam carreira dentro do partido. Então, não é uma característica só da Europa Ocidental, é uma característica que a gente vê no século XX. Por outro lado, hoje, no século XXI, nos países que podemos dizer de capitalismo avançado, os países centrais e tudo quanto, a gente tem muitos formados em história, em sociologia, em filosofia e tudo quanto, que não conseguem encontrar um trabalho. Então, a ideia é estude o que quiser, mas depois é o mercado que vai decidir quem você vai se tornar. No Brasil, hoje, pelo menos, a gente tem o ensino ainda como um campo que precisa de investimentos e requer, digamos, uma mão de obra sempre crescente. Precisamos sempre mais de professores, mas, por exemplo, as ciências humanas, os especialistas de ciências humanas, em países como a Europa, parte também os Estados Unidos, se encontram sempre mais vezes fora do mercado. Agora, é interessante uma observação que tem no livro do Paulo, que fala justamente do fato que a ideia do homem de cultura, uma ideia de uma educação holística, uma educação humanista, mas no sentido primário, era exigência, digamos, de um sistema dominado, digamos, um sistema senhorial. A Revolução Francesa se alastrou até no século XIX, especialista idealizado pelo positivista, de Comte para frente. Era uma época na qual as pessoas, de fato, não estudavam. Como é que a gente hoje consegue conciliar a educação de massa com as exigências do mercado? Vamos obrigar as pessoas a estudar o que o mercado quer, como alguns pretendem, ou vamos deixar as pessoas livres com o risco que, eventualmente, o mercado não seja capaz de absorver? Obviamente, não sou capaz de dar uma resposta de qual vai ser a solução e qual vai ser a solução mais justa. Mas digamos que já a própria pesquisa feita por Paulo, como fazia notar também o colega Alex antes, é justamente um antídoto a um certo tipo de especialização que os alunos que escrevem um TCC terminam por fazer e que é um pouquinho é culpa de nós orientadores. A ideia é você quer estudar, na realidade, sei lá, a rede urbana em Lauro de Freitas, e você vai pegar autores como Weber ou Marx, que aparentemente não tem nada a ver. Então, vamos partir da teoria para chegar à prática. Em vez de aqui, Paulo teve a coragem de partir da teoria para chegar a outra teoria que é dele, ou seja, uma teoria autorial, passando através de outro autor que aparentemente não tem nada a ver. Então, essa é uma operação bem rara, bem difícil de ser encontrada nos trabalhos de conclusão de curso e, às vezes, em níveis mais altos, e que justamente demonstra como o ser humano hoje não seja obrigado a se especializar em um autor e em um tema, mas quem é inteligente, como Paulo é, deve ser também capaz de trazer relações entre temas que, aparentemente, não tem a ver uma coisa com outra, para criar outro que seja de autoria do próprio autor, do próprio escritor, do próprio concluinte, graduado. E, bom, esse justamente é um exemplo, você dá um exemplo como essa especialização, que a sociedade, num certo sentido, nos impõe, pode ser evitada através de um razonamento brilhante e original. Ok, muito obrigado pelo esclarecimento, professor Giuseppe. Bastante interessantes os comentários que foram tecidos. O professor Alex tem alguma questão a pontuar sobre esse questionamento feito sobre educação, sobre essa especialização do trabalho? Olha, qualquer especialização limita
vou usar um termo spinozista, né? Quer dizer, limita a potência de agir, né? Restringe, é uma forma de constranger o corpo a um limite que o corpo não se adapta completamente. Então, essa tentativa de, mesmo no mundo do trabalho, em tornar o outro tão especialista em uma coisa só, foi uma forma de reduzir a sua capacidade de atuação, e que é também uma forma de reduzir a sua capacidade de perceber o quanto ele pode transformar as coisas, né? Então, esse ponto é um ponto. Não é, quer dizer, transformar o outro em um ser especializado unicamente é uma forma de restringir a sua capacidade de agir no mundo, né? Só que é uma tentativa de garantir mais eficiência restrita, ao mesmo tempo em que violenta o corpo, violenta inclusive a percepção e a inteligência a um patamar mínimo de atividades. Então, isso é um jogo, é uma espécie de truque. E no mundo do trabalho se tornou assim, no mundo também universitário. No mundo universitário, o estudante entra em um curso de graduação, e aí é uma crítica que eu faço, uma crítica que entra em um curso de graduação, no primeiro semestre já propõe que ele se especialize em... Quer dizer, o aluno ele está em uma fase de aventura, né? É uma aventura isso. O pensamento, o criar, o trabalhar é uma aventura. Isso não é uma coisa de especializado. O especialista é um tipo que foi construído, montado para atender um objetivo específico. Então, ele é uma pequena máquina humana, corpórea, mental. Mas não é isso que nós queremos. Tanto é que nós nos envolvemos... Na graduação, o que os alunos fazem? Eles se envolvem com várias outras atividades paralelas. Porque se eles demandam as atividades paralelas, atividades culturais, outros cursos fora dali, isso é uma prova de que toda tentativa de restringir, de limitar, é uma forma muito de fazer com que ele siga um caminho muito bem definido, que é um problema sério hoje no mundo universitário, e particularmente Brasil, que eu conheço razoavelmente bem. Quer dizer, entra ali e vira um especialista no primeiro semestre até o doutorado. Aí, quando termina o doutorado, é que vai começar a ler literatura, poesia, ouvir música, viajar. Que história! Quer dizer, então a universidade é um lugar que segue as mesmas regras, né, do mundo da indústria, que quer um especialista, pequeno especialista. Ele quer um pequeno erudito. E não é uma questão de erudição, é uma questão de aventura. É uma questão de você misturar música com poesia, com teoria. Por que não? Qual o problema? Se nós fazemos isso, a nossa curiosidade permite isso. E, claro, na hora de montar, construir um trabalho, nós apresentamos um trabalho com uma certa organização, sem dúvida. Tem um prazo, tem um tempo. Nós não somos tolos, nós sabemos labutar com isso. Agora, o fato de fazer do estudante ou de um trabalhador um ser restrito a uma função, aí, né, quem caiu nessa? Quer dizer, nós caímos nessa, né? A universidade caiu nessa. A universidade caiu nessa. E à medida que ela cai nessa, ela tira toda a possibilidade que o aluno tem, desde muito cedo, de fazer as suas inserções em outros campos, da rua, do cinema, da música. Essa era a ideia, né? A ideia de universidade era essa, né? Aparece cada vez mais... tem aluno do ensino médio que já quer ser especialista antes de entrar em um curso de graduação. O aluno está no ensino médio, eu fiz uma entrevista com os alunos do ensino médio sobre filosofia, e a aluna, muito gentil, muito... Não, mas eu já quero me especializar em tal. Eu disse, mas, nossa, imagina, você quer se especializar? Calma, vai namorar um pouco, vai viver... Vai viajar, vai conhecer as pessoas, vai viver a vida um pouco, sabe? Então, a universidade entrou em um patamar, e ela não faz autocrítica, né? Nós não fazemos autocrítica, e fazemos os nossos programas lá desde a graduação, do mestrado
e o doutorado, todo em encaminhamento bem especializado, bem específicozinho, né? Bem seguido. Aí, claro, na hora que termina tudo, não, agora eu vou estudar isso, vou estudar. Conheço vários que fizeram trajetória assim. Ah, Aristóteles, não, agora eu vou estudar outra coisa, agora eu vou estudar. Spinoza, só Spinoza, não, agora eu vou estudar. Isso não é por aí, me parece que se forma alguma coisa interessante na academia e no trabalho, né? Eu nasci, fui criado em região ligada a petróleo, a atividade de petróleo aqui. Os trabalhadores da Petrobras da década de 70, 80, eles não eram especialistas eles criaram, além de um espaço, que é um espaço de trabalho ligado a uma atividade técnica, havia ali todo um aprendizado do que se referia à política. Era uma escola de política. Então, era o trabalho e uma escola de política e, ao mesmo tempo, uma escola de confraternização, de encontros. Havia uma série de elementos ali em torno daquela vida do trabalho, né? Então, a questão toda com esse trabalhador especialíssimo que vai perdendo os seus elos com os outros, é um problema que está aí que se dá, que cria e aumenta a fragmentação. Opa, bacana, bacana. Muito obrigado pelas reflexões, professor Alex. Bom, nós temos aqui mais uma pergunta do Matheus Matos. Ele pergunta, né, se alguém que nunca leu Spinoza consegue absorver as ideias e as questões trazidas no texto. Bom, eu queria começar pelo Paulo, mas eu acho que as demais das mesas também podem comentar essa questão. Então, é uma pergunta um pouco complexa. Mas eu acho que sim, eu penso que. Enfim, eu fiz um esforço no trabalho, né, de fazer um movimento relativamente didático, né? Então, no sentido de que é uma pessoa que nunca leu nada a respeito conseguisse, de alguma forma, compreender o que eu estava tentando passar na obra. Eu escrevi a partir de um ponto de vista de que eu estou escrevendo para alguém que nunca leu absolutamente nada. Então, eu preciso realmente contextualizar, trazer alguns pontos, trazer alguns conceitos fundamentais, né? E penso que conseguir fazer isso na obra, eu acho que é possível, sim, que uma pessoa que nunca tenha tido nenhum contato com a filosofia de Spinoza consiga se apropriar de alguns conceitos fundamentais da filosofia de Spinoza. Eu acho que é muito interessante, inclusive, né, de ponderar no dia a dia a atualidade da filosofia de Spinoza, né? Então, eu acho que é perfeitamente possível uma pessoa que nunca leu conseguir ler tranquilamente, ler de boa o livro. Vá na fé que vai. Beleza, beleza. Os demais membros da mesa têm algum comentário para tecer sobre essa pergunta, essa questão que foi colocada? Olha, um autor que escreve sobre as paixões é acessível a qualquer um, né? Porque por mais que você não, diga assim, não acompanhe a ordem geométrica, você diz assim, pô, mas eu vou fazer um trabalho, vou ver minha experiência como foi, né? A melhor forma é entrar não do começo, mas entra pelo meio, né? Pelas paixões. Entra pelas paixões, que aí você depois vai para o começo, vai para a ontologia, depois vai para a política. Agora, se começar logo, vou logo para a ontologia. Não faça isso não, por favor. Pega uma proposição sobre amor, ódio, vingança, coisa assim. E aí segue, né? Bacana, bacana. Giuseppe, teria alguma coisa para colocar sobre esse ponto da acessibilidade do texto? Você... ali. Tá ali com...
Esse comprei depois que li o livro de Paulo. Então é Paulo que me fez comprar Spinoza. Então, bem, digamos que o livro pode ser até propedêutico, ou seja, eu acho que depois que você lê as observações de Paulo, até tem vontade de conhecer. Eu frequento bastante Weber, por causa da minha especialização, vou dizer assim, né? Contradizendo tudo o que dissemos antes. Mas teve curiosidade também de ler o Tratado Político de Spinoza. É pequeno, agora, uma coisa que discordo com especialista, que Alex, com certeza, eu acho que ele o interrompeu mesmo porque morreu. Porque aqui tem toda a cara do livro, aquele que terminou abruptamente. Teria estado muito curioso de saber o que Spinoza diria sobre as formas históricas de democracia. Não, claro, democracia direta, que nunca existiu, por lo menos como foi imaginada por Rousseau mais tarde, mas teria sido curioso de ver o que ele tinha a dizer. Mas, de toda maneira, olha, para tranquilizar o leitor que fez a pergunta, eu receio que a internet de Giuseppe tenha dado aquela caída básica que a gente já está esperando. Mas é isso. Creio que daqui a pouco ele deve estar de volta para terminar esse comentário. Mas, assim, de antemão, o meu comentário que eu faço na orelha do livro eu acho bastante pertinente por conta disso, bastante didático o livro. Sim, o Giuseppe voltou agora. No, era só para concluir, digo, leiam o livro de Paulo e vão ter vontade de conhecer Spinoza. Por lo menos comigo funcionou. Bacana, bacana, é isso. Eu queria endossar esse último comentário. Eu acho que um dos grandes pontos assim do livro é a forma didática como ele consegue tratar esses conceitos, né? São discussões que estão num campo um tanto da abstração, mas o Paulo ele consegue ter um carinho, uma didática, um afeto na hora de abordar essa discussão para que ela seja bastante palatável, né? Ela seja bastante acessível. Eu acho que a didática dele é um dos pontos altos assim na construção do livro, foi o que ficou da minha leitura, pelo menos. E bom, é isso, gente. A gente já está encaminhando para o final aqui desse nosso debate. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a editora Segundo Selo por estar propiciando esse espaço, esse momento de reflexão. Como veio tantas vezes aqui nos comentários, né? Foi como se eu estivesse voltando para uma das sextas-feiras de manhã, onde eu tinha uma aula de filosofia do professor Alex, ou então em um dos tantos eventos que a gente organizou na UNEB com a presença do professor Giuseppe, e que, enfim, debates tão enriquecedores, tão bacanas, tão bem elaborados foram feitos. E é isso, eu estou encaminhando agora para as falas finais de cada um. Vamos tentar estabelecer quanto tempo? Uns 2 a 3 minutos para cada um encerrar seus pontos no debate, tá bom? Por Paulo, tá ok? Tá ok para todo mundo? Bom, é isso. 3 minutos, então, começando pelo Paulo. Eu estou muito feliz, né? Queria agradecer pelas perguntas, né? Agradecer a todas as pessoas que acompanharam a live, agradecer a editora Segundo Selo pela oportunidade da publicação dessa obra. Agradecer ao Pedro por ter disponibilizado escrito a orelha do livro, né? Agradecer ao Giuseppe pela escrita do prefácio, pelas críticas que colocou, pelas discussões, né? Agradecer ao Alex pelos cursos de extensões, né, que propiciaram a escrita dessa obra, né? Sem todas aquelas horas extras de curso de extensão que tivemos, provavelmente essa obra não teria sido possível, né? Pelas sextas-feiras de manhã, né? Pelas aulas extras. Eu acho que todos esses elementos foram fundamentais para a escrita dessa obra. Agradecer a todas as pessoas que sempre me incentivaram, né, a não desistir, a perseverar, né, a continuar, mesmo nos momentos de dificuldade, continuar a escrita. É uma coisa muito difícil, né? Não é uma coisa fácil. Hoje, depois de 7 anos se passados, né, daquele primeiro artigo, né, como o Alex lembrou,
que eu fui apresentar lá no Rio de Janeiro, no Congresso Internacional do Spinoza e as Américas, né, essa obra sendo lançada. Né? Então, isso é a prova da necessidade de continuar perseverando, né? Como o próprio Spinoza aponta na sua teoria, né? Perseverar na existência. Né? Buscar elementos que aumentem a sua potência de agir para continuar a perseverar. Mas é isso, né? Leiam a obra, busquem uma obra acessível, né? Não é uma filosofia totalmente abstrata, é uma reflexão que dá para trazer para o seu dia a dia, né? E agradecer ao Giuseppe pela disponibilidade, ao Alex pela disponibilidade de estar aqui na sexta-feira, né, discutindo um tema que, na minha concepção, ele é fundamental, né, os afetos, discutir os afetos é fundamental, né, ainda mais no momento histórico em que vivemos. Muito obrigado a todos. Axé. Axé, Paulo. Bom, é isso. A internet do Giuseppe deu aquela caidinha já de praxe. A gente vai passar então para a fala do Alex e aí no final, quando ele voltar, ele dá a concluída, beleza? Bom, eu só tenho a agradecer o convite e dizer que estou muito contente. Gostaria de parabenizar mais uma vez a Fernanda por estar aí com a editora. Acho que isso é um ato muito interessante, um ato de coragem. E meus parabéns a Paulo por ter feito um trabalho tão bacana e tão encorajador também. Pedro. Bom, gostaria que tivéssemos um relançamento presencial na última aula, mas como não teremos, por conta da situação em que vivemos hoje, então vamos deixar assim. Muito grato mesmo, espero que vocês continuem aí, né, na caminhada, nos inscritos. Muito bom poder acompanhar isso. Fico feliz, muito feliz. Valeu. Vamos aguardar, José. É isso. Eu queria aproveitar esse espaço então entre o José para voltar para agradecer também novamente a presença do professor Alex Leite, né, que se dispôs aqui do seu tempo para comentar esse trabalho. É assim muito bom a gente poder estar presente com essas pessoas que fizeram parte da nossa formação ali na graduação, né, naquele primeiro contato com a filosofia, com o pensamento crítico, e é muito interessante poder estar novamente dentro desses espaços dialogando com essas pessoas que foram formadoras, né, que fizeram parte aí do nosso processo de formação crítica. Vixe, bom, é isso. O Giuseppe, ele tá ainda um pouco... Acho que foi o universo, assim, que deu um time ali na internet dele. A potência da internet dele tá um pouco fraca, ela deixou de existir por um tempo. Mas vamos ver aí se ela consegue ter um Conatos aí de volta. Bom, acontece isso, né? Quer dizer, a conexão pode cair e demorar um pouco mais, né? Faz parte da vida remota. Dessa vez demorou, né? Ele estava caindo e voltando, dessa vez ele caiu e não conseguiu levantar. Pois é, bom, olha, eu tinha algumas questões, eu não sei se dá tempo, porque a gente já deve estar realmente no teto do horário, né? Se a Fernanda liberar, eu acho que seria interessante, mas enfim. Porque foi um debate que realmente suscitou muitas coisas, seria muito interessante se pudesse haver realmente um momento de relançamento. Ah, pronto, o Giuseppe voltou. Mas é isso, seria interessante se pudesse haver um relançamento aí desse livro ali, naquele espaço de última aula, assim, uma coisa mais tranquila para a gente dialogar sobre essa obra, porque realmente eu diria que é um texto muito atual. Acho que o Giuseppe ele foi muito feliz quando ele fez aquela analogia dizendo que esse livro ele é um
uma vacina para esses tempos aí que nós estamos vivendo, né, nessa relação de afeto, estrutura de Estado, né? Tem, enfim, eu acho que é uma vacina mesmo em tempos de gabinete do ódio, em tempos de, enfim, disseminação clara da realidade, de manipulação assim pelos afetos. Eu acho que essa obra do Paulo tem uma atualidade bem interessante para ser discutida. Mas é isso, o professor Giuseppe está de volta, vamos vendo aqui se a conexão dele consegue ser restabelecida. Pedro, joga aí essas questões, pelo menos fica no ar, ainda que não dê tempo de responder, mas joga aí para a gente debate depois. Bom, é isso, eu vou aproveitar então que o Giuseppe está nesse processo de idas e vindas aí do mundo do além da internet. Mas é isso. Eu queria... Esse lançamento da última aula está sendo já guardado, hein? Bom, mas é isso. Para mim, tem 2 pontos desse debate que ficaram bem interessantes. O primeiro é justamente essa questão de pensar como é que seria essa relação da teoria dos afetos e dessa relação do Estado, essa crítica que o Paulo faz a esse dever ser, né, racional previsto pelo Weber e que, na verdade, não condiz muito com a essência humana em tempos de gabinete do ódio, onde nós temos uma estrutura burocrática engendrada pelo Estado que é voltada para, através do completo falseamento da realidade, mobilizar as pessoas para ação política, para engajar talvez esse poder da multidão, né, que o Spinoza evoca, que o Paulo aborda, para fins políticos. Tem um direcionamento político muito claro por detrás desse uso dos afetos, né, e são um aparato sofisticadíssimo que é utilizado em relação a isso. Eu gostaria de ouvir esse comentário da mesa e tal. O Giuseppe voltou agora. É isso, Giuseppe. Enquanto a sua internet estava caindo, eu aproveitei para trazer uns questionamentos que me ficaram sobre essa questão do livro. Tranquilo, normal. E é isso. Eu estava indagando aqui a mesa como um todo, como é que vocês leem esse livro do Paulo, essa atualidade dele, frente a esse contexto político que nós vivemos agora, né? Onde nós temos um gabinete do ódio, onde nós temos, enfim, esse uso dos afetos de uma maneira tão política, tão politizada, através de aparatos muito sofisticados por parte do Estado para disseminação de notícias falsas, de, enfim, de engajamento dessas emoções, desses afetos em sentidos que são bem complicados, né? São bem complicados para os rumos políticos, não só do Brasil, mas eu diria que no mundo todo, né? Nós temos hoje aí movimentos políticos que são lançados e mantidos em torno desses projetos e dessa utilização dos afetos. Eu queria ouvir a mesa sobre isso. Bom, eu vou falar rapidamente, né, até para o Giuseppe conseguir fazer as considerações finais. O Giuseppe caiu novamente, mas daqui a pouco ele volta. Então, eu acho que hoje vivemos um período histórico, né, de percepção de outras formas de fazer política, digamos assim, né, de, como você bem colocou, do engajamento através de outros mecanismos, que são mecanismos extremamente sofisticados, e que esses mecanismos, eles reproduzem, né, a tentativa de manutenção do Estado, de conservação do Estado, né, do Estado se conservar como ele está, digamos assim, né? Então, essa sofisticação dos mecanismos e a utilização dos afetos, né, ou, digamos, a manipulação dos afetos da multidão, né, ela materializa uma espécie de conservação do Estado, né, a potência do Estado na sua tentativa de conservar-se, né, de continuar a instituir-se permanentemente. Né? Então, eu penso que esses mecanismos eles tendem sempre a se sofisticar cada vez mais, né? A se tornarem cada vez mais complexos, né? E não consigo vislumbrar um limite disso, né? Em relação à complexidade tanto dos mecanismos de instituição permanente do Estado, né? Ou seja, de conservação infinita do Estado, né? Quanto à limitação da utilização desses afetos por parte do Estado, né, de manutenção da multidão no sentido de que ela continue onde ela está,
né, de que ela continue essencialmente alienada de sua potência, né, de conseguir perceber-se enquanto um corpo coletivo capaz de transformar o Estado, né? Então, penso que vai um pouco nesse sentido. Bacana, bacana, me sinto esclarecido. Enquanto Giuseppe não chega para... Ah, ele está chegando. É isso, Giuseppe, você está entre nós. Giuseppe? Vixe, eu acho que ainda está um pouco bambo. A gente está conseguindo ver ele, mas eu não sei se ele está conseguindo nos escutar. É bom, nesse meio tempo você pode ir trazendo a sua consideração, Alex. Eu creio que não vai haver prejuízo nisso. Olha, muito boa, Pedro, a sua questão, a sua observação. Parece que nós podemos, em relação ao ódio, nós podemos parar para pensar e pensar o ódio como um mecanismo de poder, né? Eu acho que essa ideia de uma paixão como se fosse alguma coisa restrita a um indivíduo, é isso que Spinoza nos permite ultrapassar. O ódio é trabalhado como um mecanismo de separação de um corpo social. A constituição de um sujeito odioso é fazer com que esse sujeito faça um investimento em relação a um outro que ele toma como inimigo. Um outro que é o constitutivo da sua própria sociedade. O poder precisa desse mecanismo, que é um mecanismo de divisão da vida social, faz a divisão. Porque é a única forma que o poder, uma forma de poder, se expressa. Então, porque é um mecanismo sofisticado no sentido de que faz o desejo investir na destruição de alguma coisa. Porque não se reconhece como capaz de conviver com uma diferença e de se construir em uma relação de diferença. Então, nós temos um modo de se fazer vida social que é todo ele pelo mecanismo da divisão, todo ele pelo mecanismo da separação. E aí, esse elemento do ódio, ele está ali, como um elemento fundamental. Nós não podemos desprezar, fazer de conta que... Porque é um mecanismo que se estabelece e que faz que a relação se construa como uma relação não só de oposição, mas numa relação com o outro, de destruição do outro. Então, você vai ver no processo de constituição do nazismo, a construção de um outro a ser eliminado, do fascismo, de um outro a ser eliminado, da sociedade violenta que é a nossa, de um outro a ser eliminado. Tem um outro que aparece, que é pintado, que é construído de um modo que se torna um empecilho, um obstáculo aos supostos eleitos. Então faz parte da narrativa, né? O ódio é constitutivo de uma narrativa extremamente nociva e funciona. A questão toda da teoria dos afetos é o fato de que ela funciona, no sentido de você vê o modo como se constitui e você observa. E você vê como a política ela se faz, ela se forma. O primeiro a observar isso não foi Spinoza, foi Maquiavel. Maquiavel viu. Ele disse, olha só, é assim que se constitui um campo político, com esses mecanismos que até então nós não discernimos bem e que precisamos discernir. Porque nós olhávamos o humano como se fossem anjos, né? E nós passamos a olhar o humano a partir mesmo das suas condições reais. Então, foi a perspectiva do humano na sua condição real, né? Aquilo que ele é. Então, acho que é bom prestar atenção, né? Quer dizer, o gabinete, essa expressão, o gabinete do ódio, não é qualquer coisa, é alguma coisa que tem uma história, né? Tem uma história e que está vinculado à nossa estrutura violenta.
que é o modo como o Brasil se constituiu. Porque nós só temos, por exemplo, a presença do Estado no Brasil, especificamente, a partir de uma invasão e de um ato violento em relação a um outro que não é suportado por esse Estado que é invasor. E o outro tem que ser pintado como um obstáculo à civilização. Este outro que se pinta, que canta, esse outro que não tem Estado, ele é um obstáculo à civilização. Então, bom, todo investimento em relação à destruição. O outro, escravizado, ele é um obstáculo, ele não se civilizou, ele precisa ser dominado, controlado, violentado. Então, são elementos, e o interessante é que isso aparece na montagem, né, do nosso Estado, que é originalmente violento, e se naturaliza, parece que é alguma coisa que está aí com argumentos, justificativas. Então, nós precisamos encontrar os meios de combater, né, de discernir isso. Nós só temos esses mecanismos, né, de discernimento, então, quando nós chegamos a um gabinete do ódio, é fruto de uma história já toda ela montada, construída em bases que são bases mesmo de destruição de alguma coisa que não se encaixa numa norma, né? Porque agora nós podemos discernir, por exemplo, alguma coisa, o quanto a norma é violenta. Nós imaginávamos que a normalidade, seria algo que evitaria a violência, mas ela é a própria violência, porque ela impede uma convivência entre diferentes, né? Então, bom, acho que José chegou, ele pode fazer as considerações, as últimas considerações. É isso, o Giuseppe voltou, vamos aproveitar que a internet dele está funcionando. Giuseppe, por favor, suas considerações finais aí sobre esse debate. Travou de novo. Eu receio que o Giuseppe ele não acabou conseguindo voltar dessa vez. Ele pediu para deixar uma mensagem aqui. Ele pediu desculpas a todos pela falta de conexão, mas explicou que como ele mora na ilha, está ventando muito e a conexão lá ela fica oscilando, né? E aí ele não teve como participar. Mas é isso. Bom, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos aqui que estiveram presentes, né? Seja a mesa, os nossos queridos professores, o nosso querido amigo Paulo, né? As pessoas que estão assistindo agora, nós temos 20 pessoas nos assistindo. Queria agradecer bastante a presença de todos vocês. Espero que nesse momento tão delicado para a nossa humanidade estejam todo mundo bem, salvo e seguro. Enfim, queria novamente agradecer os professores, a mesa, a editora Segundo Selo, pela realização desse debate. E eu tenho aqui algumas informações. Bom, por favor, acompanhe a página, né, da editora Segundo Selo. Continue acompanhando a página da editora, porque em breve sairá o lançamento do próximo livro da coleção Monográficas. Ele é da Sônia Soares e se chama Assassinatos de pessoas LGBT na Bahia, Dinâmicas de Gênero, Raça e Classe. Então, por favor, vocês acompanhem o debate acompanhem a página da editora Segundo Selo para maiores informações dessa coleção aí, que é bastante interessante por justamente trazer, né, essas discussões de monografia à tona. E é isso, debates talvez tão bons, tão audaciosos, tão ousados como esse que o Paulo fez, possam estar sendo trazidos aí novamente à tona para que a gente possa discutir. E queria mandar um abraço para o LFCM, né, um grupo querido de amigos aí que estão nos acompanhando. E é isso, vamos aguardar aí para o relançamento do livro na última aula. Um forte abraço a todos, espero que fiquem bem, um beijo e tchau.